Pessoal, sexta parte do nosso encontro falando sobre inquérito policial. Nós estamos aqui destrinchando os incisos do artigo 6º Código de Processo Penal, tá? Então, eu parei no quinto encontro dizendo que a lei prevê também a possibilidade de acariação entre o indiciado e testemunhas ou com a vítima. Contudo, o acusado tem o direito de permanecer calado. E eu também pedi para atentar em relação aos termos que nós usamos, né? Porque através dos termos que a gente usa, a gente consegue se localizar. Eu sempre reitero dizendo que réu é só depois quando é iniciado o processo penal. O juiz aceitou a ação penal pública ou ação penal privada, geralmente é a pública, né? E dá início ao processo penal, aí sim é chamado de réu. Antes disso, quando começa o inquérito policial e quando é imputado a alguém o cometimento de alguma infração penal, ele é um investigado. Só depois do ato de indiciamento, ele passa a ser chamado indiciado. Antes do ato de indiciamento, ele é investigado. Olha, foi imputado o crime a fulano. Então ele vai ser investigado. Né? Qual o nome que se dá? Investigado. Ok? E então depois do ato de indiciamento, quando através da investigação o delegado já consegue ter bastante subsídios robustos em relação à autoria e materialidade, ele faz o ato formal, que é o ato de indiciamento. Aí ele passa a ser o quê? Indiciado. Por que indiciado? Porque ele é indiciado a comparecer na delegacia. Por mais que ele não produza a prova contra ele mesmo, mas ele é obrigado a ir, coercitivamente. Ele chega lá e não fala nada, é um direito dele, direito ao silêncio. Mas ele é obrigado a ir. Já falei também sobre isso nos nossos encontros passados. Tá ok? Então vamos continuar aqui no inciso 7 do artigo 6º, dizendo que, ipsi literal do inciso, determinar, se for caso, que se proceda a exame de corpo de delito e a quaisquer outras perícias. Bom, o exame de corpo de delito, nos termos do artigo 158, é indispensável para a prova da materialidade. A gente busca a autoria e materialidade. Já tem a autoria. Bom, vamos buscar agora a materialidade. Tudo que ele fez, vestígio, instrumento que ele usou, enfim, todos esses vestígios de que o autor usou, praticou, né, o ato criminoso. Ok? Bom, a sua ausência é causa de nulidade da ação. A ausência de materialidade é causa de nulidade da ação. Onde é que está escrito isso? Artigo 564 do nosso Código de Processo Penal, inciso 3, a linha B. Vamos a ele em loco. Bom, o artigo 564, caput, diz o seguinte: a nulidade ocorrerá nos seguintes casos. Bom, olha só, esse rol que ele vem com os incisos do artigo 564 números abertos, ou seja, é um rol exemplificativo. Ok? Então, já li o caput, a nulidade ocorrerá nos seguintes casos. Inciso 3, por falta das fórmulas ou dos termos seguintes. A linha B, o exame do corpo de delito nos crimes que deixam vestígios, ressalvado o disposto no artigo 167. Ok? A sua ausência é causa de nulidade, a ausência de materialidade. São perícias necessárias, exemplificativamente, autópsia nos crimes de homicídio, o exame de eficácia de arma de fogo nos crimes do Estatuto de Desarmamento, o exame documentoscópico para aferir a falsidade documental, os exames nos instrumentos empregados na prática do crime, que está tipificado no artigo 175 do Código de Processo Penal. O artigo 175, caput, diz o seguinte:
serão sujeitos a exames dos instrumentos empregados para a prática da infração, a fim de lhes verificar a natureza e a eficiência. Beleza? As perícias no local do furto para comprovar as qualificadoras do rompimento do obstáculo ou escalada. Está lá no artigo 171 do Código de Processo Penal, que diz o seguinte: nos crimes cometidos com destruição ou rompimento de obstáculo, a subtração da coisa ou por meio de escalada, os peritos, além de descrever os vestígios, indicarão com que instrumentos, por que meios e em que época presumem ter sido o fato praticado. Olha só, atentem para essa dica, tá? Olha só. Artigo 171. Nos crimes cometidos com destruição ou rompimento de obstáculo, a subtração da coisa ou por meio de escalada, os peritos, além de descrever os vestígios, atentem para uma coisa: rompimento do obstáculo e escalada, mas também abrange se for algo que seja subterrâneo. É o caso daqueles túneis que os meliantes, os infratores penais, aqueles que cometem um crime de roubo a banco, em que eles cavam por baixo do túnel, tá? É enquadrado também nesse artigo 171. Não é só porque a escalada subir, tanto subir como por baixo, escavando para acessar um banco, que é o mais comum, que a gente vê mais na mídia, tá? Então fica a dica. Só quando sobe, rompe o obstáculo, ali, arrombou a porta, o portão e botou, aí subiu, escalou o prédio. Não, também escalar prédio, mas se for subterrâneo também está enquadrado nesse artigo 171. Beleza? A perícia no chassi dos automóveis para a constatação dos crimes de receptação ou adulteração do sinal identificador, o confronto balístico em crime e homicídio, o exame químico toxicológico nos crimes de tráfico ou porte de droga para consumo próprio, o regramento em torno do exame de corpo de delito e das perícias em geral encontra-se no artigo 158 a 184 do nosso Código de Processo Penal. Por que 158? Do exame de corpo de delito e das perícias em geral. Então, o que nós temos que fazer? A lei seca. Ali na lei seca. Tá lá, tá bem claro aqui, ó. Capítulo 2º do exame do corpo de delito e das perícias em geral. Artigo 158 a 184. PT, saudações. Aí você também vai, além da doutrina, um código comentado. Tá tranquilo. E será analisado detalhadamente no tópico que trata das provas, tá? Das provas é o título 7, capítulo 1, disposições gerais, artigo 155. Da prova é do artigo 155 a 157. Então, para você fechar esse assunto, você tem que ler artigo 155 a 184. Você vai pegar da prova e dos exames de corpo de delito e das perícias em geral. Porque o exame de corpo de delito e perícia, você vai buscar o quê? Materialidade. Materialidade é o quê? Prova. O leão está morto. Matou a questão. Bom, artigo 6º, continuando, inciso 8º, ordenar a identificação do indiciado pelo processo datiloscópico, se possível, e fazer juntar aos autos sua folha de antecedente. Essa regra do Código de Processo Penal é anterior à Constituição de 88, cujo artigo 5º, inciso 58, estabelece que a pessoa civilmente identificada não será submetida à identificação criminal, salvo nas hipóteses previstas em lei. Tá? Regra geral, a pessoa civilmente identificada não será submetida à identificação criminal. Qual é a identificação criminal? Exame datiloscópico. É o famoso tocar piano, na linguagem, no jargão da delegacia. Beleza? Bom, salvo nas hipóteses previstas em lei. Essa norma constitucional proíbe, portanto, a identificação datiloscópica e fotográfica, tá?
IPC. Coloca aí um IPC aí no seu artigo 5º, inciso 58 da Constituição Federal. E também aqui no artigo 6º, no seu vadimeco, inciso 8º. Essa norma constitucional, artigo 5º, inciso 58, proíbe, portanto, a identificação datiloscópica e fotográfica na hipótese de o indiciado apresentar documentação válida que o identifique eficazmente. Nossa, tá difícil. Eficazmente. Por quê? Porque ele já foi identificado civilmente. A Constituição de 88, através do seu artigo 5º, inciso 58, estabelece que a pessoa civilmente identificada não será submetida à identificação criminal. Como é feita a identificação criminal? Através do exame datiloscópico e também fotográfico, tá? Aquela história da foto assim, e a foto assim, perfil, né? Está embasado aqui, claro, salvo nas hipóteses previstas em lei. Exceção, exceção nas hipóteses previstas em lei, tá? É a mesma coisa. Algema é o último caso. Algema é só se a pessoa que a polícia tiver que colocar a algema, ela oferecer perigo, ou ela se machucar, autoflagelar, ou atacar alguém, ou atacar o policial. Aí vai mão para trás, tem até aquela corrente no pé, né? Aquela algema, né? É uma algema, mas com o pé aqui, e tem uma corrente que a pessoa fica, né? Enfim, isso aí, cada caso, é o caso concreto que vai determinar. E, claro, tem que estar previsto em lei. A própria Constituição, contudo, permite que, em hipóteses expressamente previstas em lei específica, né, sejam utilizadas aquelas formas de identificação, ou seja, fotografia e exame, aquele processo datiloscópico, né? Que é o tocar piano, colocar as impressões digitais, passar aquele produto aqui no dedo, preto, né? Tal, tem uma coloração bem escura e viscosa, e você vai apertar ali. Identificação datiloscópica. Bom, atualmente, a Lei 12.037 de 2009, que regulamenta a matéria estabelecendo quais documentos se prestam à identificação civil. Bom, tem claro, óbvio e ululante que não pode ser um documento falso, né? Aí está o caso das leis especiais. Se a pessoa que vai passar por isso já costumais a ter várias identidades, aí a polícia já tem lá os antecedentes dele, aí de repente vai caber ali o exame datiloscópico, para botar o dedão lá, botar a identificação datiloscópica, né? E foto, enfim. Bom, a Lei 12.037 de 2009, que regulamenta a matéria estabelecendo quais os documentos se prestam à identificação civil, tá? Artigo 2º da Lei 12.037. O que quer dizer com isso? Quais são os documentos que servem para a sua identificação civil, para a pessoa ser identificada civilmente e não precisar passar pelo processo datiloscópico e da fotografia. Bom, a carteira de identidade, carteira de trabalho, carteira profissional, passaporte, carteira de identificação funcional, carteira de trabalho, né? Trabalho lá, aquele crachazinho lá da pessoa que trabalha em tal lugar, outro documento público que permita a identificação do indiciado, carteira de habilitação, por exemplo. Bom, a referida Lei 12.037 de 2009, por outro lado, permite em seu artigo 3º que a identificação criminal, exame datiloscópico lá, colocar o dedo, tocar piano, e a fotografia, tá, à frente, de lado, seja levada a efeito mesmo que haja a apresentação de um daqueles documentos. Aí que tá. Quando é que você vai ter que fazer o exame datiloscópico e fotográfico, mesmo com a identificação civil? Bom, inciso 1. O documento apresentar a rasura, o documento de identidade, carteira de trabalho, carteira profissional, passaporte, aqueles documentos que está no artigo 2º, forem duvidosos. Então está aqui no inciso 1, artigo 3º da Lei 12.037, no seu artigo 3º, ela elenca quando é que você vai ter que fazer as duas identificações, tanto a criminal, que é o exame, que é o processo datiloscópico, botar o dedão lá, tocar o piano com todas as digitais e a foto, e quando o documento apresentar rasura ou tiver indício de falsificação. O documento que foi apresentado foi insuficiente para identificar cabalmente o indiciado, ainda mais se ele costumais a apresentar a identidade falsa.
Qual a credibilidade que ele tem? Nenhuma. O indiciado portar documentos de identidade distintos com informações conflitantes entre si. Identidade distinta, ou seja, diferente. Um documento diferente do outro. Você apresentou aqui o RG com o nome do pai e o nome da mãe. Aqui o teu CPF já está dizendo aqui, para aqueles ainda que é do tempo do CPF que não vinha junto na identidade. Né? Título eleitoral diferente, filiação aqui, pai e mãe diferente. Pô, aí está com conflito aí. Vamos fazer datiloscopia aí, processo datiloscópio de reconhecimento. Digitalzinha, tocar o piano lá, no papelzinho tal, e tirar a foto. Bom, a identificação criminal for essencial às investigações policiais, segundo o despacho da autoridade judiciária competente. Bom, quem é a autoridade judiciária competente? O magistrado e o Ministério Público, tá? Que decidirá de ofício ou mediante representação da autoridade policial, do Ministério Público ou da Defesa, tá? A autoridade judiciária competente, desculpa, é o juiz. Eu incluí aí o Ministério Público, mas na verdade o Ministério Público é a autoridade judiciária que decidirá de ofício ou mediante representação da autoridade policial, que é o delegado do Ministério Público, que na figura do seu representante legal, que é o parquet, promotor de justiça, ou da defesa, da defesa do advogado, né, criminal, que está defendendo ali aquele que está sendo imputado a autoria e materialidade do crime. Constar de registros policiais o uso de outros nomes ou diferentes qualificações, como eu havia falado. Então, aqui reiterando o inciso 4, a identificação criminal for essencial em investigações policiais, segundo o despacho do juiz, que decidirá de ofício, ou seja, quando fala de ofício é porque sem requerimento das partes, ele mesmo pela vontade dele, de ofício, né? Através de representação da autoridade policial, que é o delegado, representação do Ministério Público ou da própria defesa. Então, esse pedido de identificação criminal, ele vai fazer, o juiz vai decidir de ofício, sem requerimento das partes, ou de representação. Então, não é requerimento das partes, é representação das partes e também da autoridade policial. Tá? O inciso 6, o estado de conservação ou a distância temporal ou da localidade da expedição do documento apresentado impossibilite a completa identificação dos caracteres essenciais. Bom, nós temos que ressaltar que a identificação criminal inclui o processo datiloscópico e fotográfico. Já estou falando isso desde o início, né, dessa temática, cujos registros devem ser anexados aos autos da investigação. Conclui-se, portanto, que a pessoa presa em flagrante, indiciada em inquérito policial ou autora de infração de menor potencial ofensivo, ou seja, menor potencial ofensivo, a pena é menor de 2 anos. Então, o que acontece? Pena menor de 2 anos não tem inquérito policial, vai ter um TCO, né? Já falamos isso também, está à disposição. Vai transacionar a pena aí, termo circunstancial de ocorrência. A partir do momento que ele assina o termo circunstancial de ocorrência e vai cumprir aquela determinação, não vai ser preso, vai cumprir. Caso ele não cumpra, aí a situação muda, tá ok? Já foi falado isso em aulas passadas, não vamos estender, até porque o inquérito policial já tem várias partes, é muita parte, né? 6 partes aí, e eles vão até a 7ª parte. Onde é que eu estou? Bom, conclui-se, portanto, que a pessoa presa em flagrante, indiciada em inquérito policial ou a autora de infração de menor potencial ofensivo é menos de 2 anos, não tem inquérito policial, tá? Será submetida à identificação datiloscópica e fotografada somente quando não apresentar documento que a identifique, ou ainda quando ocorrer uma das situações de que trata o artigo 3º da Lei 12.037 de 2009, ou seja, o indiciado portar documentos de identidade distintos, diferentes, com informações conflitantes entre si. Bom, nós temos também que registrar que cópia de documento de identidade apresentado pelo identificado deverá, em qualquer hipótese, ser anexada ao procedimento investigatório. Artigo 3º, parágrafo único da Lei 12.037. Bom, a lei também, 12.037, 2009, faculta ao indiciado ou réu, aí réu já é o processo penal em andamento, tá? O juiz acatou, recebeu a ação penal pública ou privada, enfim.
no caso de não oferecimento de denúncia ou sua rejeição, e ainda no caso de absolvição definitiva, formular requerimento de desentranhamento do registro de identificação fotográfica, desde que apresente prova suficiente de sua identificação civil. A lei faculta ao indiciado ou réu, no caso de não oferecimento da denúncia, ou seja, o Ministério Público não ofereceu a sua ação penal pública, ou sua rejeição liminar, artigo 395, tá? Do Código de Processo Penal. E ainda no caso de absolvição definitiva, ou seja, formular, no caso de absolvição definitiva, formular requerimento de desentranhamento do registro de identificação do fotográfico. Quer dizer, o advogado de defesa, né, daquele que foi imputado, crime e tal, do réu, depois que foi absolvida a absolvição definitiva, sentença lá, bateu, não, absolvido, nós temos que desestranhar, ou seja, pegar todas aquelas fotos, tudo aquilo que ficou registrado ao longo do inquérito policial até chegar ao processo, até chegar à absolvição, retirar tudo. Não foi absolvido? Não tem crime nenhum. Por que ele vai ficar fichado? Aí que está o detalhe. Então, o advogado de defesa, né, advogado criminalista ou defensor público, se ele não tiver dinheiro para pagar um advogado especialista, que é o criminalista, ele tem que desentranhar tudo. É o que está dizendo aqui o artigo 7º da Lei 12.037. Estou com o tempo todo. Ele tem que desentranhar tudo, tirar tudo que estava nesse setor de segurança da Polícia Civil aí, que fica registrado, tem que tirar tudo. Porque tudo isso ao longo do processo, né? Ele é acusado. Depois, ele é indiciado. Vai colhendo provas. Foto, datiloscópio, vai colhendo tudo. Pô, absolvido, retira tudo, porque vai ficar fichado ali. Vai ficar. Não. Se ele cometer um delito futuramente, superveniente, vai começar tudo de novo. Vamos aproveitar que já estava aqui, tem um negócio, tem um gravame dele aqui de 5 anos atrás, negativo. Foi absolvido, retira tudo. Beleza? Não é mais de lembrar que o artigo 5º da Lei 9.034, de 95, permite a identificação criminal, datiloscópica e fotográfica de pessoas envolvidas em ação praticada por organizações criminosas, mesmo que já tenham sido identificadas civilmente. Então, IPC, artigo 5º da Lei 9.034 de 95, permite a identificação criminal. Qual é a identificação criminal? A datiloscópica, que é o tocar piano lá, com a impressão digital, e a fotográfica. Tá? Permite a identificação criminal das pessoas envolvidas em ação praticadas por organizações criminosas. Organizações criminosas, tá? Mesmo que já tenham sido identificadas civilmente através de documentos, identidade, CPF, tudo que foi dito aqui, carteira de identidade, carteira de trabalho, carteira profissional, passaporte, enfim. Independe. No caso de ações praticadas por organizações criminosas, são as duas identificações, a criminal e a civil. Tá? Artigo 6º, inciso 9, diz o seguinte: averiguar a vida pregressa do indiciado sobre o ponto de vista individual, familiar e social, sua conduta econômica, sua atitude e estado de ânimo antes e depois do crime e durante ele, e quaisquer outros elementos que contribuírem para a apreciação do seu temperamento e caráter. Bom, esse dispositivo, artigo 6º, inciso 9, é de suma importância para que o magistrado tenha elementos para fixar adequadamente a pena base e para caso de sua condenação. Por quê? Uma vez que o artigo 59 do Código Penal, não é 59 do Código de Processo Civil, o artigo 59 do Código Penal dispõe que esta deve ser aplicada de acordo com fatores como a conduta social, a personalidade, os antecedentes do agente, as circunstâncias do crime. Artigo 59 do Código Penal, do nosso direito penal material, não é o processual. Artigo 59 do Código Penal, ou seja, tem que ver o estado de espírito dele, durante e depois do crime. Ele cometeu o crime, foi frio. Aí depois ele foi tomar cerveja, foi dormir como se nada tivesse acontecido. Nossa, isso tudo corrobora na hora da aplicação da pena base, tá?
Quem estudou dosimetria penal, que está na parte geral, motivo de encontros futuros aí, vai saber sobre isso, ok? Na prática, entretanto, em razão da exiguidade, do tempo para a apuração das inúmeras ocorrências que lhes são apresentadas, as autoridades policiais, na figura do delegado, limitam-se a fazer um questionário ao próprio indiciado acerca dos tópicos mencionados no inciso, de tal sorte que o valor das respostas dadas é praticamente nenhum. Resposta do indiciado. Bom, vamos ficar por aqui e vamos encerrar a 7ª parte falando sobre reprodução simulada dos fatos, autoridade policial durante as outras funções do delegado e autoridades policiais, enfim, agentes durante o inquérito, incomunicabilidade e a conclusão do inquérito, ok? Te espero no 7º e último encontro.